Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que seja tudo bem. A gente vai, por meio dessas videoaulas, passar o conteúdo para que vocês consigam fazer em casa, para que vocês também não fiquem prejudicados com essa situação, ok? Queria, antes de começar a explicar, falar que eu não sei o que é dar aula para o 9º ano diante de uma câmera. Eu tô sentindo falta de vocês conversando, de vocês vindo falar comigo, e eu pedindo silêncio, tá muito silêncio. Acho que falta um pouquinho de vocês falando comigo. Vamos lá. A gente já viu oração coordenada e oração subordinada. Agora a gente vai ver a oração subordinada substantiva e os tipos dela. Oração coordenada, só relembrando, é aquela que a gente não precisa de complemento, né? Uma não completa a outra. Então elas são... dá pra entender elas isoladamente, ok? E as subordinadas é aquela que a oração principal precisa da oração subordinada para fazer efeito. Então, a primeira que a gente vai ver dos tipos é a oração subordinada subjetiva. Substantiva. Então, nós temos a oração subordinada substantiva subjetiva. Temos a oração principal e a oração subordinada, ela vai ser o sujeito do verbo da oração, sempre na terceira pessoa do singular. Então, vamos analisar essa aqui, ó. É bom que todos se mantenham informados. Cadê meu verbo? O é. O é o meu verbo de ligação. Tudo bem? Então, esse aqui é o meu verbo de ligação. Vamos perguntar pro verbo pra gente achar o sujeito. O que é bom? Que todos se mantenham informados. Então, a nossa oração principal é o é bom. E o que todos se mantenham informados vai ser a nossa oração... Vamos colocar só as siglas para não ficar tão grande. Oração subordinada substantiva subjetiva. Tudo bem? Então, sempre que a gente tiver uma oração subordinada, que é o sujeito do nosso verbo, a gente vai ter uma oração subjetiva. Oração subordinada substantiva subjetiva. Então vamos para a próxima. Oração subordinada substantiva objetiva direta. A oração subordinada objetiva direta, ela vai ser objeto direto do verbo, que vai estar na primeira oração, tudo bem? Então vamos lá. Constatamos que não haviam publicado a notícia sobre o tráfico de animais. Cadê o nosso verbo? Constatamos. Constatamos, então, é o verbo. E a gente precisa saber, esse verbo é transitivo direto ou indireto? Então, quando a gente pergunta para o verbo, quem constata, constata algo a alguém. O que eles constataram? Que algo. Então, é um objeto direto ou indireto? Objeto direto, porque ela não pegou preposição para ir para a notícia. Então, aqui é um verbo transitivo direto. E o restante da nossa frase é o objeto direto. Constatamos algo, que não haviam publicado notícia sobre o tráfico de animais. Então, constatamos é a nossa oração principal, que não haviam sido oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Ok? Vamos para a próxima. Nós temos a objetiva indireta. Ao contrário da direta, seguindo a mesma linha, é quando o nosso verbo é indireto, transitivo de indireto. Então, nossa oração subordinada substantiva, objetiva indireta vai ser o complemento do nosso verbo. Então, presta atenção. Precisamos que as pessoas se conscientizem sobre o tráfico de animais. Então, aqui nós temos o verbo precisamos. O verbo precisar, ele é direto ou indireto? Quem precisa, precisa de algo. Então, olha aqui. Logo, nós já vimos nossa preposição. Então, nós já sabemos que a nossa oração subordinada substantiva objetiva indireta é essa parte. Essa é a nossa oração principal. Precisamos do nosso verbo transitivo indireto. E o restante da nossa frase, que seria o objeto indireto, né? É a nossa oração subordinada substantiva objetiva indireta. Vamos para a próxima. Agora a gente tem a completiva nominal. Já vem do nome, né? Então, se a completiva nominal ela é um complemento do nome.
Então, oração subordinada vai ser um complemento do nome. O que é o nome? Não é um substantivo, um advérbio ou um adjetivo? Então, quando a gente tiver complementando esses nomes, a gente já sabe que a oração subordinada vai ser um completiva nominal, ok? Então, vamos lá. Aqui nós temos a frase: os pesquisadores tinham interesse em descobrir as espécies ameaçadas. Então, primeiro a gente vai descobrir o verbo. O nosso verbo é o tinha, né? Do verbo ter. Tinham o quê? Interesse em descobrir as espécies ameaçadas. Então, interesse é o nosso substantivo. Aqui é o nosso sujeito, né? Sabemos aqui que é o sujeito. Os pesquisadores tinham o quê? Interesse em descobrir as espécies ameaçadas. Então, nós vemos que o restante da nossa frase está ligada ao quê? Ao nosso substantivo. Em descobrir as espécies ameaçadas tinha o quê? Interesse. Então, em descobrir as espécies ameaçadas está ligada ao interesse aqui. Então, ela é uma oração subordinada substantiva completiva nominal. Agora, vamos lá para a nossa última oração subordinada substantiva. É a predicativa. Como já diz o nome, ela vai ser a predicativa do sujeito da nossa oração principal. Então, a gente tem aqui: o desejo dos pesquisadores era que o resultado não fosse negativo. Então, a gente já sabe que o desejo dos pesquisadores é o nosso substantivo. E o que era desejo dos pesquisadores? Que os resultados não fossem negativos. Então, aqui nós já sabemos que a nossa oração principal, que é o sujeito, né, da nossa frase, e que os resultados não fossem negativos, é a nossa oração subordinada substantiva predicativa. Tudo bem? Agora vocês vão ter páginas da apostila para fazer, que eu já passo para vocês, tá bom? Então, gente, a lição de casa da apostila, da página 61 e 62, que é os exercícios de oração subordinada, que nós já havíamos começado em sala. 68 a 74, interpretação textual, tá? Aquelas bem grandes que a gente está acostumado a fazer. E 83 e 87, oração subordinada substantiva, que é o que a gente acabou de ver, ok? Para essa semana, essas páginas para vocês fazerem. Semana que vem, mais lição com certeza. Outra coisa, eu não fiz a minha cara de... Vocês pediram no vídeo, né, que eu recebi intimações para isso. E espero que vocês estejam bem, que vocês estejam se cuidando dos seus familiares. Fiquem em casa, se protejam e vão ter uma consciência do que a gente está passando, tudo bem? Então, beijos, até a próxima aula.